Novidades sobre o imposto de renda em 2026. Bom, nós já estamos aí nos encaminhando para a metade, para um mês já de prazo de entrega do imposto de renda já em aberto, né? Quem se organizou, quem estava querendo e contando com a restituição do imposto de renda, eu tenho certeza que já fez a sua entrega. Mas para você que ainda não entregou sua declaração, tá em dúvida, não tá sabendo como agir, ou quais são as novidades, eu vou trazer aqui numa pincelada para vocês quais são as novidades que o imposto de renda que a Receita Federal trouxe para esse ano de 2026. Se você está chegando aqui agora, prazer, meu nome é Esté, eu sou contadora e fundadora da Monse Conte, a contabilidade das mulheres empresárias digitais. Aqui, toda semana, a gente traz um vídeo novo, um vídeo explicativo, tirando aí dúvidas sobre temas que você pode achar que não consegue entender, mas que a gente traz aqui de uma forma bem simples para vocês. Um fator importante que foi muito falado aí nos últimos dias ali de 2025 foi sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Mas para quem vai fazer imposto de renda agora em 2026, é muito importante lembrar que essa isenção ela só vai entrar de fato na declaração de imposto de renda de 2027. Porque em 2026 nós estamos declarando os rendimentos de 2025 e essa lei passou a valer em janeiro de 2026. Então, muita atenção! A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 só vai ser válida de fato na próxima declaração, ou seja, na declaração de 2027, onde a gente vai informar os fatos geradores que aconteceram em 2026. Aí você pode estar se perguntando, mas Esté, por que é feito dessa forma, né? Por que a gente declara em um ano referente ao ano anterior? Porque para que haja um tempo hábil, né? Para que as informações cheguem até a Receita Federal e para que feche um período também. Então, para que a gente declare sobre 2025, a gente não consegue declarar sobre 2025 ainda em 2025, tá? Então, a gente precisa fechar o período, fechar o ano para fazer essa entrega no ano seguinte. Até porque muitas das informações são repassadas para a Receita Federal sempre no mês seguinte ao fato gerador. Então, tudo que acontece, por exemplo, agora nós estamos em abril, tudo que acontece em abril dentro de uma empresa é informado para a Receita Federal em maio, na sua grande maioria aí das declarações. Então, fica muito inviável a gente fazer uma declaração referente ao ano completo se as empresas ainda nem fizeram essas informações, repassaram essas informações para a Receita Federal. Então, por isso, é preciso fechar um período, ou seja, fechar um ano, para que as declarações sejam entregues, né, em tempo hábil no ano seguinte. Então, primeiro de tudo, eu vou trazer aqui para vocês quem está obrigado a fazer a entrega da declaração. Bom, o primeiro requisito é ter rendimentos tributáveis acima de R$35.584. O que são esses rendimentos tributáveis? Salário, aluguel, aposentadoria, todo rendimento que você recebe aí fruto de um trabalho, tá? Fruto de uma renda, né? Ali para se manter. Então, se você recebeu uma renda acima de R$35.584 no ano de 2025, você está obrigado a fazer a entrega da declaração. Esté, eu recebi uma renda menor do que essa, porém, no informe de rendimento que eu recebi, tem um valor de imposto retido. Você não fica obrigada a declarar, mas se você declarar, você recebe esse valor que foi retido de volta, que é a chamada restituição, tá? Esse ano, uma das grandes novidades que a Receita Federal trouxe foi a instituição do cashback. Ou seja, esse cashback ele vai abranger principalmente essas pessoas que não estão obrigadas a declarar, mas que em algum momento ali do decorrer do ano teve imposto retido. Geralmente isso acontece quando a pessoa recebe férias, né? E aí teve o imposto de renda retido na fonte, mas não está obrigada a declarar. Então, a Receita Federal instituiu o cashback, que é o retorno, a restituição desse valor, sem que a pessoa precise, de fato,
declarar o imposto de renda, fazer a declaração do imposto de renda. Outra situação que está obrigada a fazer a declaração de imposto de renda é quem teve rendimentos isentos acima de R$200 mil no ano. Rendimentos isentos, muitas das vezes, são alguns rendimentos de algumas aplicações, rendimentos de lucros e dividendos, né, para quem é sócio de empresa. Então, quem recebe rendimentos isentos, tem gente que recebe uma parte da aposentadoria como rendimento isento. Então, quem recebe esses rendimentos isentos acima de R$200 mil também está obrigado a declarar. Também está obrigado a declarar quem auferiu, né, quem apurou durante o ano de 2025 ganho de capital na venda de bens acima de R$40 mil. O que é o ganho de capital, né, na venda? Aí, um ganho. É quando você adquire um bem, tá ali há um tempo com aquele bem, vai vender aquele bem e aí, no ato da venda, você vende com lucro. Ou seja, a gente falando de carros, né, veículos ou imóveis, supondo que você tenha comprado um veículo por R$50 mil e era esse valor que você declarava no imposto de renda. E aí, quando você foi vender, você conseguiu vender ele por R$60 mil. Essa diferença, os R$10 mil da diferença, é considerado um lucro, um ganho de capital. E aí você precisa apurar imposto de renda sobre esse ganho de capital. E quem teve um ganho de capital acima de R$40 mil no ano, está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. E lembrando que o ganho de capital, ele não é atrelado ao imposto de renda. O ganho de capital, ele deve ser apurado no mês que ocorre o fato gerador, ou seja, no mês que ocorre a venda. Casos que acontecem e muito aqui nessa época de declaração de imposto de renda é que as pessoas deixam só para falar, eu vendi esse bem, né, fiz a venda, troquei por outro e tal, e aí a gente descobre que a venda teve ganho de capital na hora de fazer a declaração de imposto de renda. E aí, se você só faz a apuração do ganho de capital nesse momento, você já está incorrendo, já vai pagar ali o imposto sobre o ganho de capital com juros e multa, porque esse imposto ele é devido no mês do fato gerador. Quem tem bens acima de R$800 mil também está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, tá? Esse valor ele foi atualizado aí há já alguns anos, antes era um valor menor. Então, quem tem bens a partir de R$800 mil também precisa declarar, fazer a declaração de imposto de renda, também está obrigado. E quem recebeu aí, teve uma receita bruta rural superior a R$177.920, também está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Com relação às novidades que nós tivemos agora em 2026, foi a instituição do cashback, que eu já falei anteriormente para vocês. Os lotes de restituição, eles diminuíram, são menos lotes, agora são 4 lotes, ou seja, o pagamento da restituição vai ser mais rápido, porém não houve mudança naquela chamada lista de prioridades para receber, ou seja, aposentados, professores têm a prioridade no recebimento da restituição. Então, o que acontece? O primeiro lote ele é pago sempre no dia 31 de maio, né? No último dia útil do mês de maio. Então, nesse lote vão entrar as prioridades, tá? Quem tem prioridade recebe primeiro. E a partir do segundo lote já entram as outras pessoas e quem entrega primeiro entra na fila de restituição primeiro. Outra coisa, muitas pessoas acham que eu estou obrigada, eu tenho que declarar, eu tenho que informar tudo, ou todos os meus bens. Isso é uma chatice, eu não quero que a Receita Federal fique sabendo. Primeiro de tudo, ela já sabe, tá? Ela sabe tudo o que você tem no seu nome, ela sabe todos os seus gastos, ela sabe todos os seus bens, as suas movimentações. A Receita Federal, ela não pede mais licença para que você mostre para ela o que você tem, o que você deixa de ter. Ela já sabe de tudo. Que a declaração de imposto de renda nada mais é do que um ajuste e uma confissão de dívida, que você entre lá e confesse o que você tem de dívida, o que você tem de bens, qual foram os recebimentos que você teve naquele ano, e aí você vai fazer o ajuste. Muita gente não sabe, mas se você tem despesas com saúde, educação, essas despesas abatem do seu imposto de renda e isso não é abatido no mês a mês ali no seu olerite, né? Então, você faz esse ajuste, informa as despesas que você teve e aí, muitas das vezes, as pessoas que não sabem acabam tendo uma grata surpresa de que tem valores a receber de volta. Então, se você teve a retenção, se você está obrigada a declarar, declare, porque muitas das vezes você pode ter um valor a restituir, né? Se você paga convênio, se você paga consultas particulares, fisioterapeuta, psicóloga, dentista, tudo isso pode abater. Se seu filho, que é seu dependente, está na escola particular,
você pode abater do seu imposto de renda e ter um valor a receber, tá? Outras duas grandes novidades que nós temos nesse ano de 2026 é que esse é o primeiro ano em que o Receita Saúde vai ser usado por completo ali na declaração. Ou seja, antigamente os médicos que não trabalhavam com CNPJ, ou seja, não tinham empresa aberta, eles entregavam um recibo no papel para você e você guardava esse recibo para fazer a sua declaração de imposto de renda. E essa questão dos recibos era um dos fatores que mais retia os contribuintes na malha fina, porque a Receita Federal não conseguia fazer ali confrontar, né, a receita ali do médico, do dentista, com essa despesa que o contribuinte estava declarando. Então ficava muito aquela questão de eu não sei se isso é verdade ou não. E tinha muita gente também que se aproveitava disso para fraudar e gerar muitas despesas médicas que de fato não tinham ocorrido. Com a saída desses recibos em papel e a entrada do Receita Saúde, que é o sistema de recibo digital, isso acaba e esse ano, o ano de 2025 completo, os médicos e dentistas, todos os profissionais da saúde que trabalham por conta já precisavam aderir e fazer esse Receita Saúde. Então, na pré-preenchida, quando você puxa a pré-preenchida, já vem com esses dados, tá, do Receita Saúde, e aí vai diminuir o índice de malha fina e também o índice de pessoas tentando fraudar esse tipo de receita para poder ganhar uma restituição maior ali. Então, essa é uma das grandes novidades. Uma outra novidade também é que as empresas, elas tiveram uma grande mudança no ano passado, que foi a saída de uma declaração, que era a DIRF, que é a declaração onde as empresas informam todos os rendimentos que foram pagos para os seus funcionários, com plano de saúde, retenção de imposto de renda, o salário pago, que era a declaração de onde saía o informe de rendimento que a gente fornece para os colaboradores, né? E essa declaração, ela foi substituída por uma outra declaração. Então, era uma declaração que era feita anualmente e agora é uma declaração que é feita mensalmente. Então, com essa mudança, a Receita Federal pede muita atenção ao você puxar os dados da pré-preenchida para que você confira esses dados com o informe que você recebeu da empresa. Porque como houve uma grande mudança de declarações para as empresas, podem ser que aconteçam erros, porque é o primeiro ano que essa declaração nova está instituída. Então, é super normal que aconteçam erros, mas nada que uma conferência com o que você recebeu e com o que veio, né, da pré-preenchida não funcione. Outra coisa também é que quando você puxa a pré-preenchida, agora a Receita Federal já está ali reconhecendo o seu núcleo familiar. Então, seus dependentes já vêm ali, já vêm com as informações, eles já sabem que essas pessoas moram com você, o que facilita o preenchimento da declaração. E se você, mesmo assim, continua com dúvidas, não sabe como declarar, como fazer a sua declaração, saiba que aqui na Monse a gente também faz esse tipo de serviço. Então, se você está com dúvidas, quer ter uma orientação profissional, quer que algum profissional faça essa declaração para que você tenha segurança e saiba que, se você tiver uma restituição para receber, você vai receber tudo certinho, não vai cair na malha fina, nos procure e não deixe para a última hora. Lembrando que quem tem imposto retido e vai poder receber de volta, quanto antes você declarar, antes você recebe o seu valor.